A repórter Cissa Soriano visitou a Fábrica do Samba, que atende a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Ali naqueles barracões que abrigam agremiações, sonhos e muito trabalho, também encontramos responsabilidade socioambiental. Tudo que está aqui, esses ferros são desse ano, mas ali no fundo é tudo material de outros desfiles que a gente guarda para, numa eventual necessidade, ou se precisar, você reaproveita ou reutiliza. E que às vezes é 2, 3 anos que você vai reutilizar. Então você tem que ter um espaço para você guardar e reaproveitar. A reciclagem não vem só da questão do financeiro também, né? Porque cada vez o carnaval fica mais caro. E aí a gente adapta algumas coisas, a gente muda a característica, mas a gente tem essa parte de readaptar ou uma alegoria ou uma escultura. E esse processo vem desde o início mesmo, quando você pensa como vai ser a parte plástica do seu desfile, entendeu? Você tem o maior lixo que um barracão produz é a parte de isopor, que é a sobra das esculturas. Todo esse material é recolhido, são sacas e sacas que a escola recolhe e ele é destinado junto com todos os outros barracões da Fábrica do Samba, eles têm um destino adequado para que esse material seja aproveitado e não seja jogado no lixo comum. Então, o isopor é o principal lixo de valor de um barracão. Mas você tem todo o pós-carnaval, fantasias, você tem alas inteiras que voltam depois do desfile e você pode tanto comercializar para que uma outra escola desfile com essas alas, ou você reaproveita pluma, você reaproveita pedraria, você tem vários tipos de materiais que você pode reutilizar no desfile. Esse é original. Aí depois ele voltou para a avenida completamente mudado. Só a estrutura. Mas você tem a base que é a mesma. E agora esse material aqui para outros fica carnavais. guardado aqui para outros carnavais. O que eu falo mesmo, até mesmo para o financeiro, ele ficar, não vamos usar nada, eu falo que algumas, por exemplo, esculturas elas são específicas e a gente não tem como, de repente, reutilizá-las. Então, por isso a gente dá a preferência da venda para uma outra escola ou para algum outro tipo de entretenimento, entendeu? Porque também tem muita gente que vem de festas, raves, sabe? Essas coisas para pegar as peças e fazer parte de decoração do espaço, entendeu? Foi-se o tempo que você achava que carnaval se começava tudo do zero, você pegava o pneu e começava a construir um carro só em cima disso. Então o principal apelo foi o econômico, os recursos diminuíram muito e você precisou manter aquele mesmo padrão, até crescer um padrão de carnaval, gastando menos. Você teve que reaprender a reutilizar esse material sem parecer que você está fazendo a mesma coisa, então você tem que mudar, você não pode fazer a mesma coisa, na verdade, e entregar um resultado diferente e melhor. E aí ganha o meio ambiente. Essa realidade que a gente está vendo aqui no Barracão da Tom Maior, ela é a mesma nas demais escolas do Grupo Especial? Sem dúvida nenhuma. No passado se dizia que quem reaproveitar carnaval era sinônimo de você tá fraca na disputa, mas hoje em dia ninguém ganha carnaval se não reutilizar o material. Não tem por que você não reaproveitar materiais que são caríssimos, principalmente fazão, que é de origem animal. Você não tem nem por que você comprar aquela quantidade de pluma todo ano se você pode reutilizá-la. Ninguém ganha carnaval hoje se não souber economizar os seus recursos. E quando você economiza seus recursos, você faz um trabalho melhor para a escola e você gera menos lixo, você gera menos sujeira mesmo. Interessante se você pensar que um próprio projeto como esse da Fábrica do Samba, onde a gente está, ele já desde nascença já tem um projeto de dar esse destino mais adequado. A gente hoje tem 7 escolas que funcionam dentro da Fábrica do Samba e tem mais 7 para chegarem em breve aqui. Quando todas estiverem funcionando dentro desse complexo, você vai ter
a quantidade de material reciclado, o de reaproveitamento, e isso vai ser feito de uma forma mais planejada que envolve o carnaval inteiro. Então, estruturas como essa, que tem apoio da prefeitura, que tem o trabalho da Liga muito sério para fazer isso aqui funcionar, é que faz com que você tenha esse destino melhor de toda a sobra da produção no carnaval, para que não tenha problemas ambientais e tudo mais. Porque antigamente você tinha alagamento de barracão e você via aquelas imagens das placas de isopor boiando na enchente. Hoje você não vê mais isso, porque existe uma consciência melhor e existe uma instalação melhor para as escolas e existe um destino melhor para as sobras do material. Pois é, olha só, no Rio de Janeiro a reciclagem ultrapassou os limites dos barracões e ocupou as arquibancadas da Marquês de Sapucaí. É o projeto do Meu Lixo Cuido Eu, que vai instalar uma cooperativa de materiais recicláveis no Sambódromo para fazer a gestão de resíduos durante os ensaios técnicos e os dias de apresentações oficiais. A ação inédita veio da iniciativa privada. Aliás, envolve uma das maiores fabricantes de latas de alumínio do mundo. Como ampliar essas ações e envolver nessas parcerias as cooperativas e o poder público, meninas? Márcia? Mônica. Olha, temos duas Mônicas. Duas. Acho importante destacar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos do nosso país, ela tem consagrado o papel das cooperativas de catadores. Não dá para fazer nenhum arranjo em nenhuma cidade do Brasil sem a presença das cooperativas, porque isso é uma realidade no nosso país, né? Nos outros países isso não existe. No nosso existe porque a política partiu da realidade brasileira, né? Se tem alguém que sempre trabalhou com reciclagem, com tudo, com a coleta seletiva, sempre foram os catadores, que nunca tiveram quase que nenhum incentivo. Então é importante que não é um favor, é uma obrigação do Estado trabalhar nessa perspectiva. E eu acho também que é muito importante a participação dos cidadãos, das pessoas para separar os resíduos. Só que quem que são os elos fortes dessa cadeia? São a iniciativa privada. São eles que detêm o poder econômico para que o poder público, as cooperativas e os cidadãos, todos entrem numa mesma jogada, entendeu? Então, não dá para você colocar um peso maior num ou no outro, porque tem uma questão econômica por detrás que a gente não pode esquecer. Sim. Né? Mas é parte da responsabilidade do fabricante agora, a partir da lei de resíduos, né? Sim, é obrigação. É óbvio que a gente começou pelos resíduos perigosos, né? Mas a logística reversa, que significa retornar todas as embalagens ou para a própria indústria ou para reciclagem, é obrigação da própria iniciativa privada. Então, eu acho importante a gente trabalhar numa perspectiva, por exemplo, festas sustentáveis. O que significa uma festa sustentável? É a gente terminar uma festa na nossa casa, na nossa escola, na nossa cidade e o resíduo ser zero. É possível fazer isso? Claro que é. Se você quiser, planejamento, vontade política, envolvimento da sociedade, dos catadores, né? Então, eu acho que existe um jeito da gente pensar as coisas muito diferente. Por exemplo, se a gente colocasse uma categoria para as escolas de samba, de quanto que eles reutilizaram de materiais para pontuar a escola de samba? Sim. É uma boa ideia. Sim. Não é uma boa ideia? Poxa! Eu estou falando de economia, gente. Eu não estou falando só de ser bonzinho, de ser amiguinho do meio ambiente, abraçar a árvore. É uma questão econômica, né? Num país num planeta que a gente está desperdiçando tantos recursos naturais, precisando de tanto emprego e gerar tanta renda, por que a gente não olha com mais seriedade essa área e realmente dá o valor que ela tem para dar? Agora, Mônica, tem escolas que afirmam que reciclando o material equivaleria a um gasto de 3 milhões de reais. Quer dizer, quando recicla as coisas todas, é uma economia, digamos assim, sim, que eles fazem dessa ordem. Com certeza. Na verdade, eu trabalho com 5 R's, não com 3, que você falou 3 R's. Primeiro, eu acho que a gente tem que repensar. Sim. Depois, muitas vezes, a gente tem que recusar. Né? Para depois a gente reutilizar,
recuperar e, por último, reciclar. Porque a reciclagem ela tem um custo econômico alto. Ela não é, ninguém aqui recicla, nós só separamos o resíduo, né? Quem recicla são as indústrias. Então é importante a gente entender que para a reciclagem existe a gasta energia elétrica e assim por diante. E no Brasil a política ela pouco avançou porque ela tem que ter instrumentos de incentivo. Você tem que isentar de impostos as indústrias de reciclagem, né? Como que você transporta o material reciclado? Precisa de nota fiscal, tem que ser isento. Hoje em dia não existe nenhum, né, os mecanismos econômicos para essa economia funcionar no país como um todo, ele não avançou. E esse é um grande desafio que a gente tem. Queria relembrar uma coisa com a Larissa. O Carnaval de São Paulo está gerando muito mais, uma quantidade enorme de lixo, muito maior até que do Rio de Janeiro, não é? Exatamente. E tem uma questão que é um problema nessa questão da reciclagem. Primeiro porque o Brasil não está nem perto de conseguir reciclar todo o resíduo que é gerado. E segundo que a reciclagem ela não substitui uma mudança no padrão de consumo. A gente primeiro tem que reduzir, a gente tem que repensar. Será que eu preciso mesmo gerar toda essa quantidade de resíduo? Se eu não gerar, melhor ainda. Então, tem esse problema na reciclagem. Claro. Acho que o que ela está colocando é que existem limites para a reciclagem. E o que a gente está falando é que assim, é um abuso à descartabilidade. Numa festa, tudo que é descartável, a gente deveria eliminar. A gente tem uma imagem A gente tem a imagem do Lago da Batata? Foi que a eu Mônica mandei, que mandou pra gente no Lago da Batata. Eu faço parte de um grupo que chama Resíduo Zero, né? Sim. E aí eles mandaram essa foto essa semana e eu fiquei muito preocupada e chocada. É dessa semana? Do domingo à tarde, gente. Essa foto é do domingo à tarde. Que teve bloco de carnaval passando Foi por no lá. Lago da Batata. Então, você parece uma cena de guerra, né? E assim, é um despropósito isso. No Rio de Janeiro, que eu já fui vários carnavais, é muito interessante. Você passa o bloco, já tem gente ali catando o tempo todo, uns containers gigantes. Eles estão muito avançados em relação a São Paulo. Porque é possível ser feito e fácil, não é uma coisa do além. A gente não está falando de nada complicado, né? Estamos falando de separar plástico, lata e vidro. Eu particularmente sou contra, porque acho muito perigoso o vidro no meio de uma festa, né? Quebra tal. Mas mesmo assim, se você tiver sempre gente coletando e tiver onde jogar, porque você também está lá dançando, você não tem aonde jogar as coisas. Agora, os catadores poderiam, hein, Mônica? Os catadores poderiam fazer parte, por exemplo, disso? Com certeza. Tanto participando, dançando e participando, quanto atrás de todo o bloco tem que ter os catadores, os caminhões. Gente, porque como você disse, a lei, né? A lei exige a participação da cooperativa, e mesmo assim não é respeitada. E como é que faz para entrar em contato com vocês? Por exemplo, alguém que queira organizar uma festa e quer ter a participação dos catadores, como é que faz? Olha, pode entrar em contato com o movimento nacional, né? Tem a sede do movimento que fica na República, pode entrar em contato lá com a gente e aí a gente vê como é que a gente se organiza, porque você tem que montar toda uma logística também, né? Sim. E assim, eu acho que uma das coisas que pega muito é assim, nós somos prestadores de serviço e muitas vezes as prefeituras, as empresas ignoram isso. Eles querem que a gente faça a prestação de serviço gratuita. Sim. E não pode ser assim. A gente já faz isso há muitos anos, a gente faz esse trabalho de coleta gratuito. E aí, quando chega na hora de fechar a conta dentro das cooperativas, porque você tem que pagar o INSS, você tem que pagar vários tributos, não tem o dinheiro, então não fecha a conta. E muitos governos ainda dizem o seguinte pra gente, quando não querem fechar o contrato, pô, mas você já está tendo um resíduo, o resíduo é o suficiente, você vai ter a venda do material. Não, não é o suficiente não. Não fecha a conta, porque o trabalho que a gente faz, ele é ambiental, econômico e social. Isso mesmo. Porque um trabalho de agregar, tá rolando aí um desemprego absurdo. Para onde muitas dessas pessoas vão para onde? Vão procurar as cooperativas de catador. E quem acaba agregando somos nós. E aí a gente agrega pessoas que são ótimos em saúde, que não tem problema nenhum, mas também vem uma grande maioria que tem problema com álcool, problema com droga.
pessoas que estão à margem da sociedade. E a gente agrega. Ninguém põe na ponta do lápis. E esse custo é nosso. E ninguém paga. É verdade. Pois é. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.